Eu nem vi ainda, mas eu já creio, eu já acredito, eu já vejo pela fé. Eu já vejo acontecer pela fé. E a fé move você. A fé move você a caminhar, a fé move você a lutar, a fé move você a vencer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não tem fé, você não muda, você não é transformado. Se você não tem fé, você não tem Jesus. João, quando viu Jesus, disse o quê? Eis o Cordeiro que tira. Esse era o Cordeiro que o Antigo Testamento, quando sacrificava um cordeiro pelo pecado, tipificava Jesus que viria. Hoje estudamos na escola dominical, seria muito importante a sua presença, porque falamos sobre isso. Falamos que Jesus era tipificado em todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. A lei não salvava, a lei não perdoa. O apóstolo Paulo fala ali, você vai ver lá em Romanos 6, que a lei ela apenas mostra o pecado, mas ela não nos justifica do pecado. A lei mostra que mentira é pecado, que roubar é pecado, mas ela não nos absolve do pecado. Ela apenas mostra. O que absolvia do pecado era o sacrifício que se fazia diante do altar de Deus. Já falei mil vezes, vale a pena repetir. O patriarca, que era o pai, né? Patriarca, o judeu era uma cultura muito patriarcal. Ou seja, patriarca era aquele que saía, né? Tipo Israel, Jacó, tinha aquele monte de filhos, os filhos tinham um monte de filhos, né? Ele era o patriarca daquele monte de gente, aquela tribo inteira. Aí ele ia lá, botava a mão sobre um cordeiro, não é verdade? E o pecado de toda a sua linhagem, porque ele era o patriarca, passava para o cordeiro, e aí sacrificava o cordeiro, aspergia o sangue no altar, os pecados estavam perdoados.